dia. Ah, então, hoje é dia 16 de junho, quase chegando em São João, e vamos, fazer um resumo daquilo que a gente leu da última vez. Então, ele falou sobre a questão do ódio e do amor, né? Então, ele falou que o ódio tem muito a ver, o ódio então, a consequência do ódio, né? Não, primeiro ele diz o seguinte, que a gente emana ódio o tempo todo, nessas conversas de comadre, né? Onde a gente fica fazendo julgamentos e tudo mais. Então, isso tem consequências para a nossa vida futura, né? Numa outra encarnação. Então, e que a gente não se apercebe do quanto que a gente faz isso, né? Porque existe uma certa satisfação quando a gente está reunindo e falando Eliana, coisas antipáticas em não relação ao sei se é outro. só para Oi, mim, seu som está picotando. Para mim também, tá falhando. vocês não ouviram nada, é? Eu acho que Está acelerado e quebrando. É. então, eu acho que a internet aqui não está muito boa, então não tem o que fazer, porque é a internet. Não, vai. Então, vocês me interrompem, né? Quando não estiverem ouvindo, por favor. Então, é isso, né? E que a gente tem uma certa satisfação quando a gente está reunindo, falando sobre antipatias, então a gente nem se apercebe do quanto que a gente está emanando esse ódio que vai ter consequências numa vida, terrena futura, né? Então, ele diz assim que quem não se coloca no mundo com o coração aberto, é porque isso está relacionado ao karma anterior, né? Ele fala o tempo todo disso, né? Então, hoje, aquele que é tolo, que tem uma vida anímica embotada, tem a ver, que tem sofrimento, tem a ver com uma vida anterior, com essa emanação do ódio. Enquanto quem amou tem esse sentido mais livre, né? Tem um propósito maior. E aí ele fala o seguinte, que nessa época que nós estamos, do desenvolvimento da humanidade, da alma da consciência, que ainda a gente tem ainda imagens obscuras do que é esse karma, mas que futuramente a gente vai ter essa compreensão já observando uma criança que tem um embotamento intelectual que a gente poderia então já ajudar essa criança a desenvolver a cultivar esse amor em relação às pessoas. E aí ele fala que as crianças não se unem aleatoriamente. Tem um sentido para esses encontros, né? E o que ele termina dizendo, eu não sei se tem mais alguma coisa que vocês queiram colocar, mas o que ele termina dizendo é que esse sentido da contemporaneidade é muito importante para o karma. Então, que a gente encarna num corpo físico necessário e numa época necessária para o nosso desenvolvimento. Portanto, a gente não encontra com determinadas pessoas simplesmente porque estamos numa outra época. Pelo menos foi isso que eu entendi. E se vocês quiserem completar, Cris, não? Roberta, não? Ninguém? Eu fiquei pensando nessa questão, né, de você, que ele fala, né, quando você não encontra uma pessoa, você está a pessoa vivendo numa determinada época e você não, você provavelmente encontrou no plano espiritual, que a gente fica muito mais tempo lá do que aqui, e eu fiquei pensando que, às vezes, o não, que ele fala, né, que ele estava indo para casa
como seria se ele tivesse indo para a casa de Goethe e tivesse encontrado aquele gordo, né, que ele ainda fala no caminho. E eu fiquei pensando que muitas vezes o fato da gente não encontrar essa pessoa em vida, não ter vivido a mesma época, não necessariamente seja ruim, por exemplo, na questão do Steiner. O fato da gente estudar antroposofia agora nessa época talvez seja muito mais forte para a gente e muito mais necessário nessa encarnação do que de repente tê-lo encontrado em vida e eu ainda pensei, você de repente gerar uma simpatia, antipatia pela pessoa, né? Que aí você não absorve o conteúdo que você deveria absorver, né? Sim. Eu acho que faz sentido isso. E isso que você trouxe, que é interessante também, essa imagem que a gente fica muito mais tempo no mundo espiritual, né? A gente não tem essa noção de tempo, né? Do Sim, tempo sim, espiritual. Mas que a gente encontra com muita gente, né? Lá que não necessariamente vamos encontrar aqui, sim, né? Vamos fazer os encontros necessários para o nosso desenvolvimento. sim, Legal. Muito bom, obrigada. imagina. Então, vamos continuar a leitura? Estamos na Ah, eu quinta. queria falar um pouquinho. Fala, Eu Sônia. acho, eu gostei, eu tenho gostado de alguns pontos, né, de todo esse trabalho, né, que a gente tem, esse planejamento para vir para essa vida, né? Porque a gente começa a olhar para a vida com outro aspecto, né? E eu participei de uma palestra depois da nossa aula, do nosso estudo, que falava justamente desses grupos kármicos, das épocas que a gente reencarna. E que os que vieram anteriormente, que vem abrindo o caminho, a gente falando só também na questão das descobertas das ciências, né? Do quanto que a gente usufrui de conforto, de novas leis, né? Então, esses grupos kármicos que nós não viemos com eles, mas estamos num outro grupo, como a gente fechou, né, na outra aula, usufruindo e a gente valorizar, né, todos esses que vêm, que cada um vem na sua época certa. Outra coisa que eu gostei foi a colocação da Cristina falando sobre o sentimento, né? Que às vezes você diz que não tem ódio, mas que o ódio é frio, não foi isso, Cris, que você falou? E sobre a indiferença, né? Como a gente gera, né? Essa questão vibracional, para mim, ela é muito importante, né? Como a gente acha que não tem mais esses sentimentos, mas seus pensamentos também contribuem para essa atmosfera. É isso. E de todo esse trabalho, né, para a gente ver, né, que ele é tão delicado, né? Ir e vir. E ontem eu assisti uma palestra ao contrário, né, sobre a partida, mas aí eu falo, todos os livros que a gente está lendo está costurando. Então é isso. E queira ou não, nós estamos num grupo que viemos juntos, né, para nos fortalecer, para estudar. Obrigada, Sônia. Então, vamos na quinta conferência. Dorna, 1º de março de 1924. Quando se fala mais de forma pormenorizada sobre o karma, naturalmente é preciso distinguir entre os eventos kármicos que atingem o ser humano, provenientes do exterior, e aqueles que, por assim dizer, emergem do interior da pessoa. Afinal, o destino do ser humano compõe-se dos mais diversos fatores. O destino do ser humano depende de sua constituição física e etérica. O destino dele depende do que a pessoa pode levar ao encontro do mundo exterior, sob a forma de simpatia e de antipatia, de acordo com sua natureza astral e do eu, e daquilo que se pode levar, por sua vez, de simpatia e antipatia ao encontro dessa pessoa, segundo a sua natureza. O destino do ser humano depende ainda dos mais diversos envolvimentos e confusões nos quais ele se encontra enredado durante sua trajetória de vida. Tudo isso, pois, resulta na situação de destino da pessoa em um determinado momento ou em toda a vida. Tentarei agora compor o destino global do ser humano a partir dos fatores isolados.
Para tanto, tomemos hoje como ponto de partida determinados fatores internos do ser humano, focalizando primeiro aquele fator que realmente, de muitos pontos de vista, é determinante. Trata-se do estado de saúde ou doença da pessoa e aquilo que se manifesta como sua força física, sua força anímica, como substrato do estado de saúde ou doença, para que ela possa cumprir sua missão e assim por diante. Para poder julgar corretamente esses fatores, é preciso ignorar muitos dos preconceitos da civilização atual. Torna-se necessário aprofundar mais a entidade original do ser humano, tentar entender realmente o que significa quando a entidade mais profunda do ser humano desce dos mundos espirituais para uma existência terrena. Ora, os senhores sabem que atualmente já se apoderou da arte, por exemplo, da poesia, o que se resume ao conceito da hereditariedade. Quando alguém aparece no mundo com determinadas qualidades, pergunta-se primeiro de quem isso foi herdado. Quando alguém apresenta predisposição para doenças, logo se pergunta pelas condições hereditárias. Estão ouvindo? Sim, Sim, muito bem. Tá. Sim, De início, a pergunta é pertinente. Porém, da maneira como hoje se lida com essas coisas, em realidade passa-se ao largo do ser humano. É como se não víssemos a pessoa. Em realidade, não se enxerga a entidade verdadeira do ser humano e como ela se desenvolve. Naturalmente, disse em primeiro lugar que a pessoa é filha de seus pais, é um descendente de seus antepassados. Certamente isso também é visível. Isso já se evidencia na fisionomia exterior. Talvez ainda mais nos gestos. Nota-se até mesmo na semelhança com os antepassados. Mas não apenas isso. Fica evidente que o organismo físico do ser humano é o produto do que os antepassados lhe oferecem. Ele carrega esse corpo físico consigo. Hoje em dia, dá-se muita importância ao fato de o ser humano carregar esse organismo físico consigo. Não se observa, todavia, o seguinte: quando o ser humano nasce, certamente seu organismo físico provém originalmente de seus pais. O que é, entretanto, esse organismo físico herdado dos pais? Em geral, a civilização atual pensa sobre isso de maneira totalmente errada. Quando a criança está na fase da troca dos dentes, ela não troca apenas seus primeiros dentes por outros. Trata-se do momento na vida humana no qual, pela primeira vez, a entidade humana inteira se renova como organismo. Há realmente uma diferença decisiva entre como uma pessoa se apresenta em seu oitavo, nono ano de vida e o que ela era, por exemplo, com 3, 4 anos de idade. A diferença é decisiva. O que ela era, como organismo, aos 3 ou 4 anos, recebeu por hereditariedade. Foi-lhe dado pelos pais. O que ela vem a ser, o que se manifesta pela primeira vez no oitavo, nono ano de vida, provém em seu mais elevado grau do que o ser humano trouxe do mundo espiritual. Se quisermos fazer um desenho esquemático do que realmente fundamenta isso, ele terá de ser feito de um modo que certamente choca a humanidade atual. Deve-se dizer que, ao nascer, o ser humano recebe algo como um molde da sua forma humana. Ver figura 5, verde. Só que não sei onde está essa figura. Ele recebe esse molde de Na seus página 103, desculpa. 103. Ah, Isso. tem lá um esqueminho que não dá muito para a gente ver ainda. Acho que é melhor continuar lendo, né? Uhum. Ele recebe esse molde de seus antepassados. Esses fornecem-lhe um modelo.
Tendo por base esse modelo, o ser humano desenvolve posteriormente o que ele mesmo virá a ser. E aí é o vermelho, que está mais interno, né? O verde é o externo e o vermelho é interno. O que ele vem a desenvolver é o resultado do que ele próprio traz do mundo espiritual. Por mais chocante que isso possa parecer a uma pessoa da atualidade plenamente inserida na formação do período presente, é preciso afirmar. É preciso afirmar, todavia, que os primeiros dentes que o ser humano recebe são totalmente herdados. São o produto da hereditariedade. Eles servem-lhe de modelo para elaborar os dentes permanentes, agora em conformidade com as forças que ele traz do mundo espiritual. Os segundos dentes são desenvolvidos pela própria pessoa. O que acontece com os dentes ocorre com o organismo inteiro. Isso poderia levantar a seguinte questão: ora, por que nós, seres humanos, precisamos de um modelo? Afinal, quando descemos para a Terra, atraímos nosso corpo etérico. Nós o atraímos por meio das nossas próprias forças que trazemos do mundo espiritual. Por que então não podemos atrair da mesma maneira a matéria física, como acontecia em fases mais antigas da evolução terrestre, e configurar nosso corpo físico independentemente de uma descendência física? Só fazer um comentário quando ele fala dessa mudança aos 7 anos, né, que muda todo o organismo, que se a gente observar, isso acontece mesmo. A partir dos 7 anos, se a gente observa, as crianças têm uma mudança que a gente não entende muito bem o que acontece. E eu tive uma experiência bem interessante. Eu fiz uma linha do tempo com fotos minha 3x4. Então, era assim, acho que a partir dos 3 anos até, na época, acho que eu já tinha 40 ou 50 anos. E fiz essa montagem e mostrei para uma pessoa que me conheceu já nessa época, com 50 anos. E foi bem interessante que ela olhou todas e na minha foto de 9 anos ela falou: Nossa, você está totalmente diferente aqui. Eu não diria que é você. É É, bem curioso, quando eu li isso, eu lembrei desse fato, eu falei, é verdade. E pensando nas crianças, né, que a gente vai observando, realmente nesse período tem uma mudança de comportamento, de gestos, que a gente não entende muito. Às vezes a gente até é cruel e fala, ai, como ele está sem graça, como ele está com umas brincadeiras bobas. Tem uma mudança que agora dá para entender e pedir desculpa para as crianças que eu critiquei, ser mais amorosa no futuro. Posso fazer uma pergunta? Assim, então, a gente assume as nossas questões kármicas a partir dessa formação desses novos dentes. Ele fala com uma criança diferente entre os 8 e 9 anos. Eu fico pensando nessa questão do Rubicão dos 9 anos, esse afastamento, tudo, tem tudo a ver? tem tudo a ver, tá tudo ligado. Né? A criança se separa cada vez mais dessa hereditariedade, né? Começa a criticar pai e mãe, que antes eram idolatrados, né? O vizinho é sempre mais interessante do que o pai e a mãe, né? Então, é esse afastamento, né? Então, a criança tem a primeira percepção do eu aos 3 anos, né? Tem o primeiro, ela começa a falar não porque ela se afasta. E agora, depois, aos 9 anos, outra vez. E depois, aos 18 outra vez, né? Então, o Super eu interessante, né? vai se manifestando, né? Então, tem tudo a ver com isso. E rapidinho, e essa entidade humana inteira que se renova como organismo,
Então, esse inteiro a gente pode entender que é a personalidade, que é o físico também, como a Cris estava falando, né? Do rosto, o corpo todo. E nesse segundo setênio tem a troca dos dentes, que É uma é próprio renovação mesmo. a essa renovação, né? Não é mais da hereditariedade, mas eu faço a partir de mim mesma, né? A criança faz a partir de si mesma. E tem a entrada dos temperamentos. Se ele repetisse o temperamento do pai e da mãe, sempre, ele estaria repetindo toda a linhagem, né? Mas tem algo que é próprio, tem algo Uhum. que vem dele, né? E que Vem se mostra aí, né? dele da criança, que já começa a aparecer aí. Obrigada. Interessante, Eliana, meninas, que eu tenho gêmeas, né? E aos 7 anos, exatamente, elas começaram numa transformação física e assim de atitude, e aquilo eu queria saber o que estava acontecendo, o que estava acontecendo, e só agora estou sabendo o que esteve acontecendo. Então, impressionante, obrigada, porque era uma coisa que eu queria controlar, estudar através de astrologia, o que estava acontecendo, e era uma coisa assim que eu queria pôr a mão na situação, mas não conseguia. Não dava, né, Rossana? Incrível, incrível. É. Para o modo de pensar do ser humano moderno, essa pergunta naturalmente é uma enorme tolice, é obviamente uma pergunta maluca. E aqui embaixo está dizendo que o autor usa o termo verrückt, não sei como fala isso, que tanto pode significar deslocado como louco ou maluco. No trecho a seguir, ele faz um jogo com essa palavra, empregando-a ora num sentido, ora no outro. É preciso concordar, porém, que a teoria da relatividade também parece uma maluquice, embora hoje em dia seja aplicada apenas em relação a movimentos, afirmando não ser possível distinguir no preciso momento se estamos nos movimentando com o corpo sobre o qual estamos ou se é o corpo situado nas proximidades que se move. Isso evidenciou-se nitidamente na transição da antiga teoria sobre o universo e a teoria de Copérnico. Mesmo que atualmente se aplique a teoria da relatividade apenas a movimentos, pois essa teoria tem determinado campo de influência, ela é válida para esse deslocamento indicado. Ou seja, duas pessoas estão distantes uma da outra. Uma está deslocada em relação à outra. Trata-se então de constatar apenas quem está deslocado em termos absolutos. Quanto aos fatos pertinentes ao mundo espiritual, deve-se levantar de qualquer modo a questão: por que o ser humano necessita de um modelo? Visões de mundo mais antigas deram as respostas a seu modo. Somente na época atual, na qual não mais se inclui a moralidade na ordem cósmica, mas apenas se considera a moralidade uma convenção humana, não se formulam tais questões. Cosmovisões antigas provavelmente formularam essas perguntas e até encontraram respostas satisfatórias. Segundo cosmovisões antigas, originalmente, o ser humano tinha a predisposição de colocar-se de tal modo na Terra que, da mesma maneira como ele atrai o seu corpo etérico da substância etérica cósmica geral, ele também forma seu corpo físico das substâncias da Terra. O ser humano, todavia, sucumbiu às influências luciféricas e arimânicas, e por isso perdeu a capacidade de configurar seu corpo físico a partir da sua própria entidade, precisando obtê-lo pela hereditariedade. Esse modo de adquirir um corpo físico é, para o ser humano, a consequência do pecado original. E aqui embaixo está no rodapé. Em alemão, pecado original é Erbsünde.
o que traduzido literalmente seria pecado herdado, ou pecado relacionado à hereditariedade. A forma pecado original talvez tenha o sentido de pecado relacionado à origem do corpo físico. Então, vou ler a frase outra vez. Esse modo de adquirir um corpo físico é para o ser humano a consequência do pecado original. As cosmovisões antigas afirmavam que o verdadeiro significado fundamental do pecado original é ter de se submeter às condições da hereditariedade. Em nossa época, é preciso primeiro criar novamente os conceitos para, em primeiro lugar, levar a sério essas questões, e em segundo, para encontrar respostas a elas. De fato, no contexto de sua evolução terrestre, o ser humano não manteve o poder ao qual estava predisposto antes das influências luciféricas e arimânicas. Portanto, quando penetra nas condições terrestres, ele não consegue configurar o seu corpo físico por si mesmo, mas necessita de um modelo, aquele molde que se desenvolve nos primeiros 7 anos de vida. Como ele segue esse molde, é óbvio que posteriormente na vida persistam mais ou menos resquícios do mesmo. A pessoa que, ao atuar sobre si mesmo, for totalmente dependente do molde, esquece, por assim dizer, o que realmente trouxe do mundo espiritual e vai seguir o modelo à risca. Quem tiver força interior maior, adquirida em vidas precedentes, seguirá menos o modelo. E pode-se notar então como essa pessoa sofre transformações significativas, mormente na segunda fase da vida, desde que seja uma escola. Nossa, mormente na segunda fase da vida, entre a troca dos dentes e a puberdade. A própria escola, desde que seja uma escola autêntica, terá a tarefa de fazer desabrochar no ser humano o que ele trouxe dos mundos espirituais para a existência terrena física. De modo que em sua vida posterior, a pessoa carrega consigo as características herdadas em maior ou menor grau, dependendo de quanto consegue superá-las ou não. Ora, meus queridos amigos, os senhores podem notar que todas as coisas têm seu lado espiritual. O que o ser humano tem como seu corpo nos primeiros 7 anos de vida é simplesmente o modelo que lhe serve de diretriz. Ou suas forças espirituais submergem até certo grau no que lhe é imposto como molde, e ele fica totalmente dependente do modelo, ou nos primeiros 7 anos ele imprime no molde o que pretende modificar nesse modelo. Essa elaboração, essa permeação tem sua expressão exterior, pois não se trata simplesmente que se esteja trabalhando e que este seja o modelo original. O que acontece é que o modelo original se desprende, ele descama, por assim dizer, cai, como os primeiros dentes. Tudo desmorona. Outra vez a figura 5, e aqui tem o claro. Realmente trata-se de que, por um lado, as formas, as forças pressionam o molde, e por outro, o ser humano quer imprimir o que trouxe para a Terra. Ai, que bonito, não? Nos primeiros 7 anos de vida, isso resulta num embate. Do ponto de vista espiritual, essa luta representa o que externamente tem sua expressão sintomática nas doenças próprias da infância. As doenças ditas infantis são a expressão dessa luta interior. Que legal, né? Naturalmente, surgem formas semelhantes de adoecimento também mais tarde.
Isso acontece, por exemplo, quando alguém não conseguiu superar muito bem o modelo nos primeiros 7 anos de vida. Então, com 28 ou 29 anos de idade, essa pessoa subitamente sente um ímpeto interior no sentido de voltar-se intensamente contra o molde e pega uma doença própria da infância. Tendo-se adquirido uma percepção nesse sentido, pode-se notar como algumas crianças evidenciam nitidamente que depois dos 7, 8 anos de idade sofrem transformações essenciais, têm sua fisionomia mudada e mudam seus gestos. Não se sabe de onde provém certos aspectos. Hoje em dia, em que vemos a opinião geral da civilização prender-se tão intensamente à hereditariedade, isso até já se tornou expressão comum. De repente, aparece em uma criança de 8 ou 9 anos um aspecto cuja fundamentação é bem orgânica. O pai diz: bem, ele não herdou isso de mim. A mãe diz: ora, de mim muito menos. Quantas vezes a gente já não falou isso, né? Mas quem Óbvio, será que puxou essa criança? é isso aí. Obviamente, isso se deve à crença generalizada que tomou conta da consciência dos pais que as crianças deveriam herdar tudo deles. Por outro lado, pode acontecer de se notar nessa segunda fase da vida que, em certas situações, as crianças até ficam mais parecidas com seus pais do que eram antes. Os senhores, então, devem considerar com a maior seriedade possível como se dá a descida do ser humano para o mundo físico. Vejam, a psicanálise realmente fez brotar alguns terríveis produtos de imaginação. Entre outros, por exemplo, que em segredo no subconsciente, todo filho está apaixonado pela mãe ou toda filha está apaixonada pelo filho. Hoje em dia, os senhores podem ler isso em toda parte, e isso causaria conflitos de vida nas regiões subconscientes da alma. Naturalmente, essas são apenas interpretações diletantes sobre a vida. Entretanto, é verdade que antes de descer para a existência terrena, o ser humano está apaixonado por seus pais. Ele desce ao mundo físico porque gosta deles. Contudo, é preciso distinguir entre o julgamento que as pessoas fazem sobre a vida aqui na Terra, do julgamento que fazem sobre a vida quando estão fora da vida terrena, entre a morte e um novo nascimento. Certa vez, no início da atuação antroposófica, apareceu uma senhora que tinha ouvido falar das vidas terrenas sucessivas e declarou que, de maneira geral, estava gostando do que a antroposofia tinha a dizer, mas essa questão de vidas terrenas sucessivas não era para ela. Ela não queria participar de vidas terrenas sucessivas. Uma vida já seria o suficiente para ela. Ora, naquela época, já havia discípulos bem intencionados que tentaram, de todas as maneiras possíveis, esclarecer essa senhora de que se trata de uma ideia correta e que todo ser humano tem de passar por sucessivas vidas terrenas. Mas ela não tinha essa disposição. Um tentou convencê-la por um lado, o outro por outro. Ela então partiu. Depois de 2 dias, ela me escreveu um cartão postal dizendo que não queria nascer mais uma vez na Terra. Num caso desses, quem quiser dizer simplesmente a verdade oriunda do conhecimento espiritual, deve dizer o seguinte às outras pessoas: com certeza, pode ser que enquanto estiver aqui na Terra, o senhor ou a senhora não terá o menor prazer em voltar novamente a ela em uma vida futura. Mas não é isso que conta. O senhor ou a senhora terá de passar primeiro pelo portal da morte, da terra para o mundo espiritual. Isso o senhor ou a senhora quer. Se quer descer novamente, vai depender do seu julgamento quando estiver desprovido de um corpo físico.
Então formará uma outra opinião, pois os julgamentos que o ser humano faz aqui na existência física são completamente distintos daqueles que ele faz entre a morte e um novo nascimento. Afinal, ali todo ponto de vista muda. É assim mesmo. Se os senhores afirmarem agora a uma pessoa, a um jovem aqui na Terra, que ele escolheu seu pai, em algumas circunstâncias ele poderia contestar. Mas como? Por que eu teria escolhido um pai que bateu tanto em mim? Ele realmente escolheu esse pai, pois tinha um outro ponto de vista antes de vir para a Terra. Ali, seu ponto de vista era de que a surra certamente lhe faria bem. Isso realmente não é brincadeira. Digo com toda seriedade. Do mesmo modo, a pessoa também escolhe seus pais pela configuração deles. Ela tem diante de si a imagem de se tornar parecida com os pais. Então, essa semelhança não é devida à hereditariedade, mas em virtude de suas forças interiores espirituais, anímicas, as quais ela justamente traz do mundo espiritual. Por isso, no momento em que se julga, levando em conta todos os lados, tanto da ciência espiritual quanto da ciência física, não se pode mais ter opiniões estanques como: já vi crianças que se tornaram mais parecidas com os pais apenas na segunda fase da vida. Certamente, e então ocorreu a segunda possibilidade, na qual essas crianças se propuseram como ideal assumir a conformação de seus pais. Quando o ser humano se encontra entre a morte e um novo nascimento, ele passa quase todo esse tempo com outras almas de falecidos e com entidades dos mundos superiores, elaborando o que lhe trará a possibilidade de estruturar seu corpo. Considerem que se subestima muitíssimo o que o ser humano carrega em seu subconsciente. Como ser homem, como ser homem humano terreno, se é muito mais sábio no âmbito subconsciente do que no âmbito da consciência de vigília. Partindo de uma sabedoria cósmica universal abrangente, elabora-se o que se estrutura no interior do modelo na segunda fase da vida. O que se carrega como sua própria pessoa pertinente a si mesmo. Quando se descobrir em relação à substância do seu corpo, quão pouco a pessoa realmente absorve do que ingere, pois ela assimila muito mais do que é absorvido em um estado de dispersão extremamente sutil do ar, da luz e etc. Fica mais fácil acreditar que, para a segunda fase da vida, o ser humano estrutura seu segundo corpo totalmente do que encontra à sua volta, independentemente de todas as condições genéticas. O primeiro corpo é de fato somente um molde, o que provém dos pais, tanto substancialmente quanto em conformidade com as forças corpóreas externas. Não existe mais na segunda fase da vida. Nessa segunda fase da vida, a relação com os pais passa a ser de natureza moral anímica. Uma relação hereditária física ocorre apenas na primeira fase da vida, até os 7 anos. Há pessoas que nessa vida terrena têm um interesse muito vivo para tudo que está à sua volta do universo visível. São pessoas que observam plantas, observam o reino animal, participam e se interessam por tudo o que há no meio circundante visível. Elas demonstram interesse pela sublimidade do céu estrelado. Pode-se dizer que participam, por assim dizer, com sua alma de todo o cosmo físico. O íntimo de uma pessoa que apresenta esse interesse cálido pelo universo físico distingue-se do íntimo de uma pessoa que passa pelo mundo com certa indiferença, com uma fleuma anímica. Quanto a esse aspecto, encontra-se realmente toda uma escala de tipos de pessoas. Por exemplo,
Alguém fez uma viagem bem curta. Depois, conversa-se com essa pessoa e ela descreve a cidade em que esteve até nos mínimos detalhes com um amor infinito. De certo modo, consegue-se ter uma representação perfeita de como é a cidade em que ela esteve devido a seu interesse tão pronunciado. Desse extremo chega-se ao outro, ilustrado por um encontro que tive com duas senhoras de idade que tinham viajado de Viena a Pressburg, que hoje é a capital da Eslováquia. Bratislava é uma cidade muito bonita, essa que é a capital da Eslováquia. Elas tinham voltado de lá e eu perguntei como era Bratislava, se tinham gostado. Elas nada tinham para contar, exceto terem visto dois lindos cachorros basset na praia. Esses elas também podiam ter visto em Viena, não precisavam viajar a Bratislava para isso. Porém, elas não viram outras coisas. Algumas pessoas passam pelo mundo dessa forma. Entre esses dois representantes extremos da escala, pode-se encontrar todo tipo de interesse que uma pessoa pode ter pelo que se manifesta no mundo físico visível. Suponhamos que uma pessoa tenha pouco interesse pelo mundo físico circundante. Digamos que se interessa apenas pelo que importa diretamente à sua corporalidade. Por exemplo, se em alguma região se come bem ou mal, ou algo nesse sentido. Seus interesses, contudo, não ultrapassam esse âmbito. Sua alma permanece pobre. Essa pessoa não carrega o mundo dentro de si. Quando passa pelo portal da morte, leva pouco do que as manifestações do mundo cintilaram em sua direção para o mundo espiritual. Isso dificulta seu trabalho com as entidades espirituais, com as quais então convive no mundo espiritual. Devido a isso, ela não traz vigor, energia para estruturar seu corpo físico, mas debilidade, uma espécie de impotência em sua alma. O modelo herdado dos pais vai atuar intensamente nela. A luta com o modelo expressa-se em uma série de doenças próprias da infância. A debilidade, todavia, continua. Ela elabora um corpo frágil, por assim dizer, exposto a toda sorte de doenças possíveis. Desse modo, o interesse anímico e espiritual de uma vida terrena transforma-se karmicamente na predisposição para a saúde numa próxima vida terrena. As pessoas que vendem saúde tiveram um interesse vivo pelo mundo visível numa vida precedente. Nesse contexto, os fatos isolados da vida realmente exercem uma influência extremamente poderosa. Realmente, devo confessar que hoje em dia é um tanto arriscado falar dessas coisas. Entretanto, apenas se poderá compreender as correlações do karma quando se está disposto a aceitar detalhes referentes a ele. Por exemplo, quando as almas humanas que atualmente estão na Terra viveram em uma vida terrena anterior, já havia pintura e houve pessoas que não se interessaram por essa pintura. Hoje também há pessoas às quais é totalmente indiferente se tem penduradas na parede um horror pictórico qualquer ou um quadro muito bem pintado. Portanto, havia pessoas desse tipo na época em que as almas vivas atualmente existiram em uma vida terrena anterior. Pois vejam, meus caros amigos, nunca vi uma pessoa com uma fisionomia simpática, com uma expressão facial simpática, que não se alegrasse com pinturas em uma vida terrena pregressa. Pessoas com uma expressão facial antipática, o que tem importância no karma dessa pessoa, isso tem um significado em seu destino.
sempre foram aquelas que passaram embotadas e indiferentes, de maneira fleumática, ao largo de pinturas. Paramos? É, é interessante a gente, essa leitura que vai ficando mais claro o fato de sermos herdeiros de nós mesmos e como a gente aprende nas caixinhas, né? Então, assim, eu tenho esse temperamento ou alguma outra coisa, mas agora pensando, é tudo em aberto, né? Meu temperamento é X, e eu tenho isso, e eu tenho aquilo, e eu tenho aquilo outro, porque são muitos fios, né, dos quais nós somos formados, não é uma coisa que nos define, uma coisa só, né? Então, é interessante observando isso, como é que como nós somos formados, né? Sim. E o Como que nós eu somos, por que essa ação, por que esse gesto, tem muita coisa. tem muita coisa. E como ele fala, né? Como esse gesto é moldado no primeiro setênio pela hereditariedade. Mas cada um tem o seu próprio gesto, que vem desta constituição feita por si mesma, né? Que tem o molde, mas você tem que se desprender desse molde ao longo da vida. Esse é o desafio, né? Para ter o próprio gesto, para ter um gesto genuíno, né? Muito, muito legal. É bem. Eu vou parar a gravação.